Olá, pessoal! Então, para terminar nossa série sobre as células sanguíneas, nós vamos falar hoje das plaquetas. Bom, as plaquetas, então, elas são corpúsculos anucleados de 2 a 4 micrômetros de tamanho, certo? Então, na verdade, as plaquetas, pessoal, elas não são uma célula propriamente dita, e sim fragmentos celulares. E a vida média delas é de 10 dias. Então, são fragmentos de citoplasma, 400 mil por ml, então a sua quantidade, né, em torno de 400 mil por ml, é bastante. Tá? Não quer dizer que são 400 mil células por ml, sim fragmentos. O citoplasma, né, do qual a plaqueta é proveniente, é um citoplasma com grânulos, né, a gente chama de granulômero. Existem feixes de microtúbulos periféricos dentro dessa célula, desse fragmento celular, né, que chama hialômero. E aqui a gente consegue ver, né, essa célula. Então, aqui nós temos o hialômero e aqui nós temos o granulômero, que são cheios de grânulos, né, de diferentes diâmetros. Então, aqui, granulômero, que é essa parte, e aqui o hialômero. Tá? Dentro do granulômero, nós temos diversos tipos de grânulos. Então, temos os grânulos alfa, que são os fatores da coagulação, os grânulos lambda, que são os lisossomos, e nós temos também os grânulos delta, que é formado por ATP, moléculas de cálcio, dentre outras, certo? Os grânulos alfa, né, que são os fatores da coagulação, então estão diretamente envolvidos na coagulação. Os grânulos lambdas, que são formados por lisossomos, possuem essas enzimas, então, que vão atuar, né, destruindo algumas paredes celulares, principalmente micro-organismos infecciosos. E os grânulos deltas estão mais envolvidos com a nutrição plaquetária, né? Bom, as plaquetas, elas possuem também um importante fator, que é o fator do plasminogênio endotelial, são a formação que atua na formação, né, das fibrinas. E as fibrinas, que são essas moléculas aqui, ó, que vão fazer com que haja estabilização do coágulo. Lembrando que a coagulação é a adesão e a agregação plaquetária. Então, nós temos aqui as plaquetas aqui pequenininhas, né? E essas plaquetas elas vão promover, né, a adesão de células aqui para fazer o tampão plaquetário e assim levar à coagulação. Isso aqui é a imagem e aqui a gente vê isso na prática. Então, as plaquetas elas ativam o plasminogênio endotelial e levam à formação de fibrina. E a fibrina são essas linhas aqui, ó, que vocês estão vendo, que vão fazer a estabilização. Vai ser uma corrente de estabilização daquele coágulo formado. Então, as plaquetas, elas têm a função de retração do coágulo, ou seja, a estabilização, né? E isso vai ser promovido pela actina e miosina também. E remoção do coágulo. Ou seja, quando houver renovação aqui das células endoteliais e esse coágulo não for mais necessário, né, para inibir a saída ali do fluido, né, que é o sangue. Certo? Bom, como que é formada a plaqueta? Então, a gente chama a formação de plaquetas de plaquetopoese. Então, nós temos aqui o megacariócito, seria aquela célula que vai dar origem à plaqueta, então, uma célula inteira. E esse megacariócito, ele tem de 35 a 100 micrômetros de diâmetro. É uma célula relativamente grande. O núcleo dessa célula, desse megacariócito, ele é lobulado e tem uma cromatina bem grosseira. O citoplasma dele tem os grânulos, que inclusive vão ser aqueles grânulos que a gente já citou anteriormente. Então, nessa imagem a gente consegue ver, ó, o megacariócito, está lá dentro da medula ainda sendo formado, e a gente consegue ver aqui nessa outra figurinha que o megacariócito ele vai saindo lá da medula, entrando na corrente sanguínea, e se fragmentando, formando as plaquetas. Então, as plaquetas são o quê? Citoplasma de megacariócito, basicamente isso. E aqui a gente consegue ver, ó,
esses fragmentos mais agrupados de plaquetas no esfregaço sanguíneo. A gente tem os fragmentos mais separadinhos. Quando há uma necessidade, esses fragmentos vão ativar a coagulação, tá? Então, vão ativar a agregação das plaquetas das células, formando o tampão plaquetário. Eu vou discutir com vocês posteriormente de uma forma mais clara, né, sobre essa questão da coagulação, tá? Então, não se preocupem, não é o momento. Nessa figura, a gente consegue ver, então, as hemácias e as plaquetas, tá? Então, a gente consegue fazer uma comparação, né? O tamanho da hemácia e o tamanho da plaqueta. E é interessante a gente observar que muitas vezes as plaquetas podem ser confundidas com fragmentos de coloração, mas elas não são somente fragmentos de coloração, né? Elas são estruturas citoplasmáticas extremamente importantes na circulação sanguínea. E aqui, como eu falei para vocês, né, seria a fragmentação do megacariócito. Então, o megacariócito, ele é essa célula grande, né, com o citoplasma super cheio de grânulos, e esse citoplasma, ó, ele vai entrar aqui dentro da circulação sanguínea, dentro do vaso sanguíneo, e vai começar a se fragmentar. E essa fragmentação a gente chama de formação de plaquetas, né? Então, seriam a partir dessa fragmentação que as plaquetas vão ser formadas. Para finalizar, eu trouxe aqui um pequeno resumo de tudo que a gente viu, né, nessa parte de células sanguíneas. Então, a composição do plasma, ele é praticamente formado por água, né, 90%. Tem também os íons, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato. Proteínas como a albumina, fibrinogênio, as imunoglobulinas, né, que são os anticorpos, e substâncias transportadoras de nutrientes, como a glicose, aminoácidos, amônio e ureia, que são resíduos que vão ser excretados, os gases respiratórios, né, quem transporta, já falei, a hemoglobina, gás oxigênio, gás carbônico, além de lipídios, vitaminas, hormônios e etc. Então, tudo isso está presente no plasma sanguíneo, que quando a gente coleta o sangue, se a gente centrifugar, 55%, que é essa parte superior mais clarinha, é o plasma. A outra parte, né, que é a parte celular do sangue, após a centrifugação do sangue com anticoagulante, nós vamos ter aqui ela na parte inferior do tubo, na parte de baixo, porque as células são mais pesadas. Então, nós vamos ter aqui os elementos figurados do sangue, que são hemácias, que tem a função, né, de transporte de oxigênio, de leucócitos, que tem função de imunidade, defesa, e nós temos os basófilos e os eosinófilos, linfócitos, os neutrófilos e os monócitos, e por fim nós temos a plaqueta, ou as plaquetas, né, que tem a função de coagulação, que agem, né, na coagulação do sangue. São fragmentos de citoplasma que a gente acabou de ver. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês sabem como me procurar, né? Pode ser por e-mail ou pelo fórum de dúvidas. E a gente continua nas próximas aulas, tá bom? Um abraço a todos e até mais.